Você sabe o que é razão e proporção? Sabe o quanto isso aqui cai em provas e vestibulares? Não sabe? Então não se preocupa não, que eu vou mostrar para você como é que se resolvem problemas que envolvem razão e proporção, numa aula muito rápida e fácil. Então não sai daí não, tá beleza? Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, o famoso quadrado, seu professor de matemática, e na aula de hoje a gente vai ver um tema muito importante, tá? Que cai bastante em provas e vestibulares, que são os temas relacionados à razão e proporção. Se você não sabe o que é razão e proporção, não se preocupa que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Vai ser bem rapidinho, porque esse é o nosso módulo básico de razão e proporção, tá legal? Então vamos às definições. Galera, uma razão nada mais é do que uma fração. É um número dividido por outro número. Na verdade, esse número dividido por outro número, eles vão representar grandezas. Então a definição de razão vai ser a relação entre duas grandezas. Essas grandezas podem ser diferentes ou podem não ser diferentes. Eu vou até dar uns exemplos bem bacanas para você, tá bom? Então olha só, galera. Eu vou escrever uma razão da seguinte forma. A sobre B. Onde A vai representar uma grandeza, aí eu não sei qual, tá? Depende do tipo de razão. E B vai representar outra grandeza também, não sei qual, e aí depende do tipo de razão. Esse camarada que vem aqui em cima, galera, é o chamado de antecedente. E esse camarada que vem aqui embaixo, que é o nosso denominador, é o chamado de consequente. E esses nomes têm um motivo, tá legal? Por quê? O antecedente é o cara que vem antes. É o cara que vem primeiro, enquanto que o consequente é o cara que vem depois, tá legal? Então ele está em segundo lugar. Olha só, se o problema te der algum exemplo em que ele está querendo relacionar duas grandezas diferentes ou não, e ele fala para você primeiro uma grandeza e depois uma grandeza A, por exemplo, e depois ele cita uma grandeza B, e ele quer a relação, né, a razão entre essas duas grandezas, essa razão vai ser a razão entre a primeira grandeza que ele falou, tá? Que é o antecedente, o cara que veio antes, sobre a segunda grandeza que ele citou, que é o consequente, ou seja, é o cara que veio depois. Tá legal? Então a ordem como a qual os exercícios colocam para você um problema vão dizer quem é o antecedente e quem é o consequente. Então é importante que você preste atenção nisso, tá? Olha só, galera, existem algumas razões que são razões especiais. Algumas razões especiais que a gente encontra no dia a dia e que as provas vêm cobrando bastante para a gente. Primeiro exemplo de uma razão especial para você. Velocidade média. Velocidade média é uma razão muito, mas muito cobrada em vestibulares e em provas, tá beleza? Tanto relacionado à matemática quanto física. Mas o conceito de velocidade média, galera, pelo menos lá na física, né? Se a gente considerar um movimento uniforme, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o conceito de velocidade média é D sobre T, onde D é a distância percorrida e T é o tempo que você levou para percorrer essa distância. Então, distância sobre tempo. Em geral, essa velocidade média é dada ali em km por hora. Né? Quando você olha num velocímetro de um carro, por exemplo, e você está 100, você está 100 o quê? Quilômetros por hora. Distância por tempo. Tá legal? Então, essa é a definição de velocidade média. Galera, outra razão especial muito importante, consumo de combustível. Essa razão é muito importante de saber na hora que você vai comprar um carro, por exemplo. Né? Quando alguém vai comprar um carro, esse fator é determinante na compra de um carro. Por quê? Se um carro consome muito combustível, às vezes não compensa comprar ele, porque você vai gastar muito dinheiro com gasolina, tá? Ou com diesel. Agora, os carros eles tendem a vir, né, pelo menos os novos carros, com consumo de combustível menor, tá? De forma a serem mais econômicos. Então, esse camaradinho aqui, essa razão especial é muito importante. O consumo de combustível ele é dado pela distância dividido pelo V. É velocidade, professor? Então, esse V não é de velocidade, tá, galera? Eu vou até colocar aqui, ó, o V-O-L. É de volume, volume de combustível, tá? Quando você vai abastecer o seu carro e você precisa colocar 3, 4, 5, 10, 50 litros de gasolina, você tem que sacar que litro é unidade de volume, tá? Então, distância sobre litro. Em geral, essa distância sai em quilômetro
e esse volume vem em litros, porque quando você vai abastecer o seu carro num posto de gasolina, a unidade de volume que é usada é o litro. Então, olha só, consumo de combustível, quilômetro por litro nesse caso. Imagina que o consumo de combustível seja de 10 km por litro. Isso significa que o seu carro consegue andar 10 km com 1 litro de gasolina. Não é muito bacana, né? Você tem um carro que anda só 10 km com 1 litro de gasolina. Mas existem alguns outros que, por exemplo, têm um consumo de combustível de 20 km por litro. E aí você consegue andar 20 km com apenas 1 litro de gasolina. Então é muito importante, e é bem legal mesmo, tá? Ainda mais para quem quer economizar, que o seu carro tenha um consumo de combustível, pelo menos a unidade, essa razãozinha aqui, consumo de combustível, esse valorzinho seja alto, tá beleza? Uai, mas é estranho, porque se você pensa que o carro tem que ter um alto consumo de combustível, eu não estou querendo falar para você, eu não estou te dizendo que ele vai consumir muito combustível para andar uma determinada distância. Essa grandeza, consumo de combustível aqui, ela está dizendo quantos quilômetros o carro vai andar com 1 litro. Então, quanto maior for essa grandeza, mais você vai conseguir andar com 1 litro de gasolina. Então, é muito melhor que essa grandeza aqui, ela seja o maior possível. Na hora de comprar um carro, aí você vai conseguir economizar bastante, tá? Fica esperto com isso. Outra razão especial, galera, é a densidade demográfica. A densidade demográfica ela é muito importante para saber se as pessoas de uma determinada região elas estão muito próximas ou muito afastadas umas das outras, tá? Em regiões de interior, né, aquela famosa roça, as pessoas estão mais distantes umas das outras. Então a densidade demográfica é baixa. Enquanto que nos grandes centros, né, cidades que tem muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas morando ali, elas ficam mais próximas umas das outras. E aí é um lugar, é um ambiente que tem uma alta densidade demográfica. Beleza? E a densidade demográfica ela é dada pelo quê? Pelo número de habitantes dividido pela área. Em geral, o número de habitantes ali é dado em milhares de pessoas, né? Porque não faz sentido você calcular a densidade demográfica da sua casa, onde moram 5 pessoas, por exemplo. Então, quando você está olhando para uma região, né, uma cidade, um bairro, um município, um estado, em geral isso é computado em milhares ou milhões de pessoas. Então, milhares de pessoas ou milhões de pessoas, milhões ou milhares de habitantes, dividido pela área. E a área é, em geral, dada por quilômetro quadrado. Lógico que pode usar outras unidades de área, metros quadrados, centímetros quadrados, sem problema. Mas, em geral, quando a gente trata de densidade demográfica, ela é dada em número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá beleza? Então, deu para entender aqui essas razões especiais? Porque eu vou voltar com mais razões especiais para você daqui a pouquinho. Show? Vamos mudar de quadro. Quadro novo, vida nova, galera. Agora com mais razões especiais. Massa específica. Massa específica é uma razão especial muito usada na química, tá? Bem usado mesmo na química e em alguns problemas de física também. Mas o que seria, galera, massa específica de um corpo? Bem, por definição, a massa específica de um corpo é a massa dela dividida pelo volume. Algumas pessoas chamam essa massa específica de densidade. Existe uma diferençazinha entre massa específica e densidade, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá bom? Ela representa basicamente, galera, a concentração de massa por unidade de volume. Objetos que têm massa específica muito alta, elas têm muita massa concentrada em uma unidadezinha de volume. Exemplos desses objetos ou dessas substâncias e materiais são ferro, chumbo, eles têm massas específicas muito altas, tá? A gente costuma dizer que eles são mais pesados, enquanto que os corpos, né, os materiais, as substâncias que têm massas específicas menores, elas são, entre aspas, mais leves, tipo a água, o papel, o algodão. Tá bacana? Então, quanto maior for essa massa específica, galera, mais concentrada vai estar a massa de um corpo por unidade de volume. Agora, vamos ao seguinte. Vamos falar de escala aqui. É uma das, se não a mais, né? A razão mais importante que você vai lidar aqui hoje. Galera, quando a gente fala de escala, você está falando sobre como representar uma distância ou um comprimento em um mapa, né, de uma forma escalada. Aí você pensa, professor, eu sei que no mapa, quando eu desenho, né, uma distância no mapa, uma região, um estado, um município, aquele valor representado da distância no mapa não é o valor real. Lógico que não. Às vezes, numa folha A4, você representa uma distância que é absurdamente grande. Uma distância de um país ao outro, uma distância de estado ao outro, mas isso é possível ser representado num mapa porque você faz uso da escala.
Beleza. Galera, a escala ela vai ser definida dessa forma. Olha, como comprimento no mapa, ou seja, o tamanhozinho do mapa, a distância no mapa, dividido pelo comprimento real, ou seja, a distância real. Isso aqui, galera, vai ser uma razão adimensional. O que é uma razão adimensional? Uma razão sem dimensão. A gente viu que as razões que a gente trabalhou até agora eram razões que tinham alguma unidade. Velocidade, quilômetro por hora, densidade populacional, habitantes por quilômetro quadrado, massa específica, gramas por centímetro cúbico. Só que quando a gente trabalha com escala, o comprimento no mapa e o comprimento real, eles vêm na mesma unidade, ou os dois em centímetros, ou os dois em metros, tá? E aí quando você divide uma unidade por ela mesma, você acaba tendo uma unidade chamada de adimensional, que na verdade é unidade nenhuma, tá bacana? Então isso aqui não tem dimensão, tá beleza? É adimensional, não tem unidade nenhuma para você relacionar aqui. Aí vocês perguntam, pô professor, como é que eu vou resolver um exercício relacionado à escala? Fácil, muito fácil, pequeno gafanhoto. Vou te ensinar agora. Imagina que o problema represente no mapa uma distância de A até B. Só que no mapa você deu uma medida e essa distância é de 8 centímetros. Bacana. Só que a distância real de A até B é de 400 quilômetros. E aí o problema te pede o seguinte, qual é a escala desse mapa? Galera, para você descobrir a escala desse mapa, olha só, comprimento no mapa sobre comprimento real. 8 centímetros no mapa, dividido por essa distância real. Vou colocar 400 quilômetros? Obviamente que não, gafanhoto. Você vai ter que transformar essa distância de quilômetros para centímetros. Como é que você transforma isso de quilômetros para centímetros? Easy breezy. Usando aquele famoso KH dá muita dor de cabeça mesmo. Tá beleza? Então é só você multiplicar esse camaradinha aqui, por 100 mil. Caraca, professor, como é que você fez isso? Se você não sabe como se faz isso, eu vou deixar aqui um videozinho recomendado para você, que é um vídeo do canal aqui, sobre sistema métrico, que é uma matériazinha muito importante, te ajuda no suporte de vários outros conteúdos. Tá bacana? Vamos lá. Descalitia 8 sobre 1000, milhão, bilhão. Sobre 40 milhões. Aí você massa. 8 sobre 40 milhões. Como é que eu vou transformar isso numa escala? Você tem que simplificar essa fração, velho. Você vem aqui no 8 aqui em cima e no 40 milhões aqui embaixo e divide os dois camaradas por 8, né? Isso é uma simplificação de fração. Se você não sabe como se simplifica uma fração também, eu vou deixar um outro vídeo aqui para você, que também é um vídeo do canal, que eu mostro para você como se fazem operações entre frações. Então, olha só. Escala 8 sobre 40 milhões. 8 dividido por 8 dá 1. 40 milhões dividido por 8 dá 5 milhões. 1 sobre 5 milhões. Beleza, essa é a sua escala. 1 por 5 milhões. Onde 1 é a escala no mapa, 5 milhões é a escala real. É o tamanho real. O que isso significa? Isso significa que a cada 5 milhões de centímetros reais na vida real, isso vai ser representado em 1 centímetro no mapa. Doideira, né? Então o mapa é 5 milhões de vezes menor do que o real. Isso aqui pode ser representado também, galera, dessa forma. Olha, é uma outra forma de se representar escalas. Ao invés de você representar ela por forma de fração, 1 sobre 5 milhões, você pode representar desse jeito. 1, 2 pontos, que é dividido, né? Por 5 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa representam 5 milhões de centímetros reais. Tá bacana? Então, olha, esse esquema de unidades aqui de escala, né? Onde a gente usa esse camarada em mapa, é muito importante e você não pode esquecer como se fazem esses problemas. Tá bacana? Então vamos para o nosso próximo quadro para a gente entender melhor o que é proporção. Tá beleza? Sai daí não, hein? Como eu sempre digo, quadro novo, vida nova, agora falando sobre proporção. Galera, por definição, a proporção ela vai ser uma igualdade entre razões, né? A gente sabe que uma razão é uma relação entre duas grandezas, podem ser iguais ou não, e a proporção vai ser uma igualdade entre elas, tá? Então, quando eu tenho uma igualdade entre razões, eu digo que uma coisa é proporcional à outra, ou seja, uma razão é proporcional a outra razão, tá? Uma relação entre essas grandezas é proporcional a outra relação entre outras grandezas ou as mesmas grandezas em geral, tá? Olha só, galera, imagina que eu tenha duas razões aqui, A sobre B, são duas grandezas, podem ser diferentes ou não, só que essa razão é igual a outra razão, que é C sobre D. Caraca, eu tenho agora uma proporção, que é uma igualdade entre razões. O princípio fundamental, galera, quando eu tenho igualdade entre razões, é fazer aquela famosa multiplicação em x.
Hein? Você sabe o que é multiplicação em x? Vou te mostrar agora, galera. Olha só. A sobre B é igual a C sobre D. Olha só. O D, ele passa para lá, multiplicando A. O B passa para lá, multiplicando C. Olha aqui embaixo. A vezes D igual a B vezes C. Isso aqui é o princípio fundamental da proporção. Facinho, né? Vem comigo que eu vou te ensinar mais coisas. Olha só. Exemplozinho para você relacionado àquele esquema de escala que a gente já conversou sobre, né? Eu tenho uma escala e essa escala é 1 para 20 mil. Ou seja, cada centímetro no mapa representa 20 mil centímetros na vida real. Eu falo para você que existe uma distância entre dois pontos A e B, que eu chamo de DAB, de 8 km. Eu quero saber qual é a distância no mapa que vão representar esses 8 km aqui. Fácil demais. Olha só, 1 sobre 20 mil é a minha escala, tá? É igual a mapa sobre real. Caralho, professor, o que você fez aqui? Olha só, as escalas não mudaram, tá? Essa escala aqui tem que ser igual a essa relação entre essas escalas aqui, ó, do mapa e da distância real. Ou seja, essa escala vai ser igual à nova escala que eu vou descobrir aqui, que na verdade não vai ser uma nova escala, porque é a mesma escala. Professor, não estou entendendo nada. Olha só, o mapa ele é construído numa escala. Então, quando eu quero representar uma distância naquele mapa, ele tem que seguir aquela mesma escala. Ou seja, apesar de eu não saber a distância no mapa, só saber a distância real, eu sei que eles vão ter que seguir essa escala. Igualdade aí entre razões, que é o que a gente chama de proporção. 1 sobre 20 é a escala que eu tenho. Isso aqui é a distância no mapa, que eu estou querendo, sobre a distância real. Caraca, professor, mas aqui está 8 km, aqui você botou 800 mil. Lógico, né? Transformei quilômetros em centímetro, só multiplicando por 100 mil. Como é que se faz isso? Você já clicou naquele videozinho lá e aprendeu como trabalhar com o sistema métrico decimal. Bacana. Então, olha só, galera. 1 sobre 20 mil é igual a distância no mapa sobre 800 mil. Caraca, aqui de repente um zero sumiram? Claro que sumiram, pequeno gafanhoto. Eu posso cortar esse zero, esse zero, esse zero, esse zero, 4 zeros. Corto 4 zeros do outro lado também. Eu posso fazer isso, tá beleza? Quando eu simplifico frações, eu posso simplificar ali, ó, o denominador e o numerador dividindo eles por um mesmo número. Quando eu tenho uma relação de proporção, né? Aqui, ó, estou trabalhando com proporção, eu posso também simplificar denominador com denominador ou numerador com numerador sem problema. Tá bacana? E aí eu tenho aqui embaixo quem? 1 sobre 2 é igual a distância no mapa sobre 80. 80 que está multiplicando, vai para lá o quê? Está dividindo, né? Vai para lá o quê? Multiplicando, ó. 80 vezes 1 dá 80. Dividido por 2, 40 o quê? Centímetros. Essa é a distância no mapa que vai representar esses 8 quilômetros. Facinho demais, não é verdade? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, compartilhe isso aí com quem precisa, porque a educação deve ser compartilhada. Até a nossa próxima aula, onde a gente vai trabalhar com razão e proporção de uma forma um pouco mais aprofundada. Até lá!